Falta pouco menos de 3 décadas para 2050. Por muito tempo nós prevemos o futuro, repleto de robôs. Mas como será mesmo o mundo em 2050? Nós temos algumas ideias. Veja os fatos a seguir e olhe só o que nos espera. Número 10. A população do mundo chegará em pelo menos 9,6 bilhões. Quanto mais, melhor, não é mesmo? Usando projeções baseadas em dados coletados até 2012 e uma metodologia de probabilidade bayesiana, as Nações Unidas estimam que a população global chegue a pelo menos 9,6 bilhões em 2050, podendo alcançar a 12,3 bilhões em 2100. Em parte, devido à maior fertilidade entre as pessoas e à alta taxa de natalidade em lugares como África e Índia. Número 9. Minorias atingirão 50% da população dos Estados Unidos. Se as tendências populacionais permanecerem iguais, os Estados Unidos serão consideravelmente diferentes do que são hoje em termos de raças e etnias. As tendências indicam que as pessoas que se identificam como caucasianas vão diminuir e que em 2050 as que se identificarão como minoria vão aumentar. As minorias compõem 25% dos americanos, sejam hispânicos, africanos, asiáticos, das ilhas do Pacífico, etc. Esse número vai aumentar para 50% dos americanos até 2050. Seja como for, é uma mudança bastante grande num espaço de tempo relativamente curto. Número 8. O nível do mar vai aumentar em mais de 30 centímetros. É uma realidade lamentável que o nível do mar esteja subindo, e não importa se você acredita que a mudança climática global seja algo causado pelo homem, ou se é algo natural, o resultado final segue sendo o mesmo. Espera-se que o nível do mar aumente mais de 30 centímetros até 2050. Os números não são apenas de um único local. Pelo contrário, são de várias fontes. Se as taxas permanecerem constantes, a camada de gelo derretido vai aumentar o nível do mar em 15 centímetros. As calotas glaciais, derretendo, adicionarão 8 centímetros, e a expansão térmica do oceano vai completar com mais 9. Tudo isso criando um total de pelo menos 32 centímetros no nível do mar. Embora isso não pareça super significativo, qualquer pessoa que tenha visto até onde a maré pode chegar pode saber o tamanho do impacto que esse aumento vai ter no mundo. 5 ilhas do Pacífico já foram perdidas devido ao aumento do mar, e vários países correm sérios riscos de perder porções de terra significativas, a menos que se construam barreiras ou algo do tipo. Número 7. Quase 1 em cada 5 americanos será divorciado. O amor está ficando menos doce? Em 2016, mais da metade de todos os americanos estavam casados. Na verdade, esse é um número baixo comparado com antigamente. Isso devido ao aumento de casais do mesmo sexo e ao maior número de mulheres que escolhem seguir solteiras depois da vida adulta. Em 1970, mais de 60% dos americanos eram casados. Estimativas apontam que o número de americanos que se casam diminua para menos de 40% até 2050, enquanto as taxas de divórcio devem aumentar constantemente para 1 em cada 5, ou 20%. Número 6. A demanda por alimentos vai aumentar em 70%. Tá com fome? Melhor comer enquanto pode. Considerando o crescimento populacional e o aumento da renda média, é fácil entender por que a produção de cereais vai precisar subir de 2,1 bilhões de toneladas para 3 bilhões anuais. A produção de carne terá que aumentar mais de 200 bilhões de toneladas para atingir o total necessário de 470 milhões de toneladas até 2050. Parte desse aumento, aparentemente, será resultado da produção e demanda de biocombustíveis, os quais são feitos a partir de materiais orgânicos. Número 5. 1 em cada 5 países em desenvolvimento enfrentará escassez de água. Deixou a torneira pingando? Melhor fechar agora. Embora possa parecer que a água não acaba nunca, isso está longe de ser verdade. Atualmente, metade da população de 7 bilhões de pessoas vive em países onde os lençóis freáticos estão rapidamente se degradando. São necessários, em média, 45 litros de água por dia para sustentar um ser humano, enquanto o americano médio usa cerca de 600 litros. Desde a década de 1970, a população do planeta dobrou, mas o uso de água doce quadruplicou. Isso é muito mais rápido do que qualquer aquífero pode se recompor. Considerando que apenas 0,01% da água do mundo estará disponível para consumo humano até 2050,
Não haverá água suficiente no mundo para todas as pessoas, nem mesmo para um mísero copo de água. Número 4. Pelo menos 50% dos trabalhos serão substituídos por robôs. Eu já sabia que ia ter robô nessa lista. Em 2050, os robôs e a tecnologia vão continuar liderando o caminho. Um relatório recente da Pew estimou que robôs e inteligência artificial serão incluídos na vida cotidiana, potencialmente assumindo todo o tipo de papel, presentes nos produtos de limpeza, como parceiros sexuais e até babás. Segundo um estudo da Oxford Martin School, quase 50% dos empregos poderão ser automatizados nos próximos 20 anos. Isso, é claro, significa que novos empregos devem ficar disponíveis, tanto que o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos estima que seus alunos terão trabalho entre 10 e 14 empregos aos 38 anos de idade. Número 3. Quase 70% da população do mundo vai viver em áreas urbanas. Em 2014, 54%, pouco menos de 4 bilhões, da população mundial estava vivendo na área considerada urbana. Projeções da Divisão Populacional da ONU-DESA mostram que a proporção da população urbana deve aumentar para 66% até 2050, adicionando outros 2,5 bilhões de pessoas às cidades mundo afora. Número 2. Energia renovável poderá fornecer 80% da eletricidade dos Estados Unidos. Surpreendentemente, de acordo com um estudo do Laboratório Nacional de Energia Renovável, NREL, do Departamento de Energia, é inteiramente possível que os Estados Unidos possam fornecer 80% de sua energia a partir de recursos renováveis até o ano de 2050. Imagina se fosse possível obter uma quantidade substancial de energia proveniente de tecnologias renováveis. Tecnologias como turbinas eólicas, energia solar, bioenergia e energia hidrelétrica. O que estamos esperando? Simplesmente a falta de incentivos financeiros, pois o petróleo e o carvão são mais baratos e fáceis de se obter energia. Isso vai mudar, pois são finitos e uma hora vão acabar. Número 1. Mortes por câncer serão reduzidas a 0 para pessoas com menos de 80 anos. Um dos maiores assassinos do mundo pode ter uma morte silenciosa, ou quase isso. Desde 1990, a diminuição geral do tabagismo, o diagnóstico precoce e os tratamentos aprimorados resultaram em uma diminuição de apenas 1% nas mortes por câncer. Em 2050, estima-se que as mortes por câncer diminuam em 60%. A taxa média de mortalidade por câncer nos Estados Unidos é de 44,5%. Em 34 anos, estima-se que será de 8,5%. Acontece que alguns cânceres serão apenas um inconveniente na vida das pessoas, mas não serão fatais. E mesmo os cânceres mais letais não serão necessariamente uma sentença de morte. Dependendo das decisões que a gente tome agora, as pessoas em 2050 estarão vivendo em um mundo parecido ao de Jornada nas Estrelas, onde todos trabalharemos menos horas, mas também podemos nos ver num cenário de horror ao estilo Mad Max, onde lutamos para que as máquinas parem de arruinar nossas vidas através do consumo de nossos preciosos recursos. O ano de 2050 está bem perto, e todas as decisões da humanidade, por menores que sejam, podem afetar o que viveremos nesse tempo. E você, como acha que será o mundo em 2050?